ano era 1828. Cidade era Nova York. Servo de Deus chamado Horatio Spafford, presbiteriano, segundo alguns historiadores, convertido ao Senhor Jesus através das pregações de um grande avivalista chamado Moody, de quem se tornou amigo. Advogado em Chicago, no ano de 1870, seu pequeno filho de 4 anos veio a óbito. Este homem, além da perda de seu filho, no ano seguinte, sofreu um grande abalo por conta de uma crise imobiliária na cidade de Chicago e também um incêndio na cidade onde todos os seus investimentos haviam sido colocados. Além de 250 pessoas que morreram naquele incêndio, mais de 90 mil pessoas ficaram desabrigadas. Horatio tinha uma esposa chamada Ana e eles haviam ajudado naquele período muitas vítimas a se recuperarem. No ano seguinte, ele viajou para a Inglaterra com a sua família para encontrar-se com Moody, e Horatio ainda queria viajar por outros países da Europa. Então, todos viajaram para Nova York para então pegar o navio. Mas de última hora, ele foi impedido de viajar, então enviou apenas sua esposa, suas filhas na frente, para depois encontrar-se com elas. Elas então embarcaram no navio Ville du Val do Havre, mas na madrugada de 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio onde estava a família de Horatio se chocou com outro navio e naufragou em apenas 12 minutos e 226 pessoas morreram, inclusive as 4 filhas de Horatio. Apenas 90 pessoas sobreviveram àquela tragédia, entre eles a esposa, que após ter sido resgatada, enviou um bilhete para o seu marido no dia 1º de dezembro com a frase: salva, porém só. Imediatamente ele pegou um navio, foi ao encontro da sua esposa. Em um momento da viagem, ele foi avisado por alguns dos tripulantes que o local exato onde ele passava havia sido aquele local em que as suas 4 filhas haviam sido mortas pelo naufrágio. Então este homem volta para a cabine e escreve o que nós acabamos de cantar agora: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esta canção que nós acabamos de entoar também foi traduzida como vai tudo bem com a minha alma. Meus irmãos, esta semana nós fomos acometidos, pela notícia do falecimento da nossa irmã Sheila, que convivia conosco há mais de 10 anos, o que nos deixou muito abalados. Eu fiz uma homenagem a Sheila e queria dedicar essa mensagem a ela. Enquanto você mantém sua Bíblia aberta, eu queria ler o texto que eu coloquei no boletim, curto, mas que expressa um pouco do nosso sentimento como Igreja do Senhor. Reforço na equipe celestial. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem
e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Todas as semanas nós formamos a equipe para adorarmos ao Senhor no seu dia do Senhor, mas essa semana foi diferente. Foi o próprio Pai quem convocou sua filha amada, Sheila, para compor a equipe de louvor celestial. Lá, todo dia é domingo, todo dia é descanso, é tempo de louvor. Sheilinha se juntou essa semana a Jubal, o autor da música, a Davi, luthier de tantos instrumentos, músico, né? Cantor, salmista. E se juntou também a Paulo e Silas, que estão entre aqueles que em meio às tribulações louvavam a Deus. E a tantos outros adoradores que venceram. Sim, o Cântico de Moisés diz que os caminhos do rei são justos e verdadeiros e que suas obras são admiráveis. E ainda que não entendamos os seus caminhos, confiamos plenamente no nosso guia. A realidade é que o coral é um só, formado por nós, os que militamos ainda, e por outros que, assim como a nossa amada irmã, já triunfam. Portanto, atendamos hoje a convocação ao louvor do Senhor, no seu dia, e vivamos preparados para quando formos também convocados para oferecer o perfeito louvor ao Rei dos Reis por toda a eternidade. Isaías capítulo 40, a partir do verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem me comparareis? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem de escultura que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, com as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó,
e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Vamos ler todos juntos? Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Ela é o nosso consolo nesta noite. Renova-nos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, há momentos na nossa jornada em que nós somos mexidos pelo Senhor, talvez até feridos por Ele. E nós sabemos bem que o Deus que faz a ferida também é o Deus que sara. E Isaías vivenciou um momento como este. Aquele momento em que você se vê sem força, sem os pés firmes no chão. Isaías escreveu esse texto, ele era um profeta do templo, portanto um homem muito erudito, um homem rodeado de livros. A poesia de Isaías nos mostra claramente que ele era um homem muito bom com as palavras. O texto no capítulo 6 nos apresenta o cenário da profecia de Isaías. Era o ano da morte do rei Uzias, o querido rei Uzias. Uzias foi um grande rei de Israel, tirando Davi e talvez Josias. Uzias foi um dos reis mais queridos de Israel. Ele reformou a nação militarmente, cuidou da infraestrutura, diminuiu a quantidade de impostos. Era um homem muito sábio. Israel viveu um tempo muito agradável sob o governo de Uzias. E quando Uzias morre, o povo se sente órfão. O povo se sente cortado, como se uma parte de si tivesse sido tirada. E exatamente neste ano da morte do rei Uzias, Deus abre as janelas dos céus para que Isaías pudesse contemplar uma realidade superior àquilo que era possível ver, humanamente falando. Isaías, portanto, tem a visão de Deus assentado num alto e sublime trono. Os anjos os rodeavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A visão que Isaías teve, entre tantas outras nuances importantes, tem como tema principal a soberania, o governo, o controle providencial de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre as tragédias, até mesmo sobre as situações difíceis, até mesmo sobre as tribulações e adversidades que o homem pode enfrentar. Deus permanece no trono. Não era Uzias quem governava. Sempre foi e sempre será Deus. Acima de todo governo humano, acima de todo domínio, acima de qualquer coisa, Deus está controlando o macro e também o micro. Nós vamos observar no texto que ele controla as nações, mas vamos perceber também que ele conhece as estrelas pelo nome. Nenhum de nós aqui conhece nenhuma estrela pelo nome, mas Deus conhece tanto os príncipes, os governantes, como também conhece as coisas pequenas, como as estrelas dos céus. E exatamente, irmãos, a meditação sobre os atributos de Deus, na revelação do Espírito Santo por meio do profeta, que traz consolo a Israel num momento difícil que o povo estava vivendo. Meus irmãos, neste período, além de uma decadência espiritual da nação,
Muitos outros povos da nação de Israel, logicamente, muitos outros povos acometiam contra Israel. E havia um critério bem curioso entre os povos antigos. Geralmente, quando o povo de Deus se aproximava, o povo de Israel, as outras nações tinham o costume de procurar saber a que Deus eles serviam. E geralmente perguntavam assim: cadê o Deus de vocês? A gente não está vendo. Cadê os deuses de vocês? Porque era muito incomum uma nação não ter muitos deuses. E geralmente Israel respondia: nós adoramos e servimos ao único Deus. E aí as nações diziam assim: que coisa pobre, como é que vocês têm só um Deus? E mais, nós não estamos vendo esse Deus de vocês. E aí acreditavam as nações que o povo de Israel era mais pobre ainda, porque além de só ter um Deus, esse Deus não era visível, era um Deus invisível. E geralmente a resposta do povo de Deus é: nós adoramos um Deus que é eterno e que não pode ser visto pelos olhos humanos, mas que está conosco todos os dias. E nós não precisamos carregá-lo. Assim como as nações faziam, as imagens de escultura precisavam ser carregadas para onde os povos iam. O Deus de Israel é quem carregava o seu povo. O Deus de Israel é quem conduzia o seu povo. Eles não precisavam, a nação de Israel não precisava fazer uma estrutura plana para que os seus deuses não caíssem. Na verdade, é o Deus que não se pode ver que sustenta o seu povo com a sua mão poderosa. Isso fazia com que as nações estranhassem: que povo diferente é este? E agora, irmãos, Isaías usa os atributos de Deus para consolar o povo de Israel num momento em que a nação estava extremamente atribulada. E eu queria nesta noite, irmãos, diante de tudo que nós temos enfrentado, das lutas que nós temos enfrentado, não apenas com o acontecimento desta semana que passou, mas vários irmãos estão enfrentando lutas tremendas. Nós temos acompanhado e temos lutado em oração por cada um de vocês. Eu queria, meditando sobre os atributos de Deus, trazer uma palavra de consolação, mas ao mesmo tempo também eu queria confrontar você a viver uma vida mais intensa de amor e um caminho de maior perseverança diante das provações. O que é que Isaías nos apresenta, irmãos? Primeiramente, ele nos apresenta um Deus que é grandioso. Observe a linguagem antropomórfica, né? Nós sabemos bem que Deus não tem corpo, Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem pé, mas Deus é tão maravilhoso, e os irmãos que estão acompanhando a nossa série em Coríntios, eu já toquei a respeito desse assunto, que a revelação da plenitude de Deus é muito grande para nós entendermos, é muito acima da nossa capacidade. Aí Deus então se revela a nós dentro da nossa limitação. Os irmãos que têm criança sabem bem que não pode se dirigir a uma criança, né, para explicar, por exemplo, que ela não deve levar um choque, com explicações técnicas, né? Ela dificilmente vai entender. E se for pequenininha, talvez seja melhor até você dar um sustinho, dando um tapinha na mão, para ela não colocar a mão na tomada, não é? Então essa é a linguagem que a gente usa quando é pequenininho, mas quando vai crescendo, aí a gente consegue usar uma linguagem mais adequada à maturidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que quando a Bíblia usa essa estrutura, né, de usar figuras de Deus como se fosse uma pessoa, é na verdade Deus descendo a nossa humanidade para que nós consigamos entender um pouco quem Ele é. Mas de fato Deus é espírito, portanto Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem pé. Mas Ele é tão grande, usando agora a linguagem do próprio profeta, que Ele tem as águas na medida dos palmos das suas mãos, e os céus Ele mede a palmos. Irmãos, dizem os biólogos, os cientistas, que as águas compõem 70%
né, juntando aí rios, mares, oceanos, essas coisas todas, 70% do que nós conhecemos do planeta. Você já imaginou isso, né? Um negócio extraordinário, e tudo cabe na mão de Deus. Deus é maior do que os mares, do que os rios. Os céus, não tem um lugar que a gente não vá neste mundo, que a gente não consiga, claro, sem nenhum impedimento, ver o céu, não é verdade? Você pode ir para onde você for, vai sempre haver um céu. Deus mede com palmos. Isso é uma linguagem que o profeta está usando para nos dizer o seguinte: Israel, por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está com medo? Por que você está cansado espiritualmente? O Deus a quem você serve é grande, grandiosíssimo. Ele é tão grande que nós não temos capacidade de explicar toda a sua grandeza. A Bíblia usa vários termos, né? Magnificente, excelso, augusto, supremo. São palavras assim que denotam a grandeza de Deus, o quanto Ele é tremendo. Nos faltam até adjetivos para explicar essa grandeza do nosso Deus. Ele é tão grande que até o pó da terra Ele coloca em balança de precisão. Então, a primeira coisa que Deus ensina ao seu povo no momento da tribulação, no momento da luta, é que você e eu servimos e amamos e temos um relacionamento pactual com Deus que é muito grande. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque isso não anula que as lutas e as dificuldades se agigantam muitas vezes contra as nossas vidas. Eu acho maravilhosa a Escritura, porque embora ela seja divina, ela tem uma compreensão da nossa carência, da nossa necessidade extraordinária. Deixa eu explicar para os irmãos o que eu quero dizer. De fato, não existe nada grande diante de Deus. Tudo para Ele é como se fosse nada. Tudo para Ele é pequeno diante da sua grandeza. Mas Deus reconhece a nossa estrutura humana, e Deus sabe quando nós enfrentamos problemas e lutas que são grandes para nós, embora para Ele não seja nada, mas são grandes para nós. E Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pequenos e que podemos nos amedrontar. Portanto, nós não estamos negando a realidade de que os problemas existem, que os problemas são grandes. Nós não estamos anestesiados diante das realidades. Nós não estamos iludidos diante dos fatos. Os problemas muitas vezes são maiores do que nós podemos resolver. E às vezes as nossas forças se esvaem diante das tribulações que nos acometem. Esta é uma realidade. Nós somos fracos. Nós somos pequenos. Nós somos humanos, nós somos carne, pó. Vejam, irmãos, essa foi uma realidade que Davi enfrentou, não é? Quando Davi está diante de Golias, Davi não diz para Golias: tu és pequeno. Davi não diz isso. Davi sabia do tamanho daquele gigante. Ele já havia insinuado contra todos em Israel. Mas Davi sabia da força do seu Deus. Então Davi se apresenta ao gigante, não dizendo assim: eu vou te matar porque tu és pequeno. Mas Davi diz: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou diante de ti na força do Senhor dos Exércitos. A minha força é nada, mas o meu Deus é maior do que qualquer coisa que se agigante diante de mim. A realidade humana e a realidade sobrenatural. Mais uma vez, vamos tentar lembrar mais um caso. Quando o povo de Israel envia os 12 espias, os irmãos lembram bem que vem 12 relatórios
sobre a nova terra. Um relatório negativo e um relatório positivo. Mas se vocês observarem, os dois relatórios são idênticos. Os dois trazem os frutos da terra e os dois dizem que ali há gigantes. A questão é que o povo que trouxe o relatório negativo diz: diante deles nós somos como gafanhotos. Os outros dois espias, Josué e Calebe, também sabiam que eram como gafanhotos diante dele. Mas eles simplesmente dizem: nós prevaleceremos, porque nós vamos na força do Senhor, nós vamos baseados na promessa do Senhor. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui negando a realidade de que os problemas nos acometem. Nós estamos simplesmente absorvendo e declarando uma realidade maior do que aquela que os nossos olhos podem ver. E que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Essa é uma realidade sobrenatural. E nós, irmãos, nós não somos guiados por vista. Nós somos guiados pela fé. Nós não tomamos decisões baseados no que vemos, mas baseados no que cremos. E nós cremos que temos um Deus maior do que todas as tribulações que se levantam contra nós. O nosso Deus é grandiosíssimo. E talvez você esteja enfrentando um grande problema hoje. E eu não estou querendo dizer que não é grande. Seja uma enfermidade, seja um luto, seja uma dificuldade financeira, pode ser de fato uma realidade que te acometa e que seja um problema grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que sobrepuja o primeiro é: Deus é maior do que todos os seus problemas. E diante dele, o seu problema não é nada. Ele é maior do que todas as coisas. No verso 13, o profeta diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Outra realidade a respeito de Deus, irmãos, de um atributo de Deus: Deus é independente na sua vontade. Deus não toma decisões baseado em orientações humanas. Deus é totalmente independente. Além disso, nada o influencia. Deus não é influenciado por circunstâncias. Veja que isso é totalmente diferente da nossa realidade. É por isso que este é um atributo incomunicável de Deus. Os irmãos que estão estudando conosco aqui o breve catecismo, os irmãos que estudaram uma das primeiras lições de verdades essenciais da fé cristã, aprenderam isto: que existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e nós também temos: fidelidade, justiça, misericórdia. Mas existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que somente Deus tem. Entre eles está a independência. Nós não temos independência para nada. Nós tomamos as nossas decisões, nós vivemos baseado em circunstância. O ambiente é capaz de nos influenciar. Até o nosso corpo é influenciado por questões ambientais. Você pode ter uma enfermidade e essa enfermidade se desenvolver dentro de você por questões genéticas, mas questões ambientais podem favorecer que essas questões se tornem ainda mais fortes. Por quê? Porque nós não somos independentes. Toda a orientação, todas as decisões que nós tomamos, por exemplo, é baseado no nosso conhecimento e nas circunstâncias em que vivemos. Mas, meus irmãos, Deus é totalmente independente em seus conselhos, em sua sabedoria. Deus não é orientado por ninguém, Deus não é instruído por ninguém. Ninguém diz para Deus: vá por esse caminho, faça-se desse jeito. Aqueles que pensam exigir alguma coisa de Deus, aqueles que pensam trazer alguma influência sobre a vontade de Deus, estão totalmente perdidos em seu conceito. E isso, irmãos, é importante a gente entender, porque lá no livro de Apocalipse, como nós lemos logo no início,
A palavra de Deus vai dizer que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, e que as suas obras são admiráveis. Isso, irmãos, inclui todas as coisas que nos acometem. Então entenda, se todas as coisas que nos acometem, inclusive as que nós consideramos ruins e que são ruins, foi Deus quem decretou em seu conselho, em sua sabedoria, nós precisamos nos sujeitar aos decretos de Deus, ao conselho de Deus. Agora, o que nos conforta, segundo o nosso breve catecismo de Westminster, o conselho de Deus, o decreto de Deus, ele tem dois objetivos: a sua glória, acima de tudo, e o bem da igreja. A sua glória e o bem da igreja. Sabe o que significa, irmãos, em resumo, aquilo que o apóstolo Paulo diz? Sabemos que todas as coisas, pois, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, quando Deus, pelo seu conselho, nos guiar por um caminho, ou nos fizer passar por alguma tribulação que para nós não tenha sentido nenhum, nós precisamos repousar o nosso coração na convicção de que o nosso Deus é todo sabedoria e os seus caminhos são perfeitos. Os seus caminhos são planos. Os seus caminhos não são tortuosos. Os seus caminhos são perfeitamente aplanados. Deus sabe o que é melhor para a sua glória e o que é melhor para a sua igreja. Nós estamos dentro desse bem, irmãos. E a gente pode perguntar assim, como disse Gideão, né? Mas se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas nos acometem? Gideão fez essa pergunta. E a resposta é que por meio daquelas tribulações, Deus estava revelando a sua glória através do seu povo. Meus irmãos, como entender que uma enfermidade pode ser para a glória de Deus? Como entender que uma morte pode ser para a glória de Deus? Como entender que a interrupção dos nossos planos pode ser para a glória de Deus? Confiando plenamente de que Ele é grande, soberano e que Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Somente isso. Se não for isso, a gente surta. Se não for isso, a gente não consegue mais viver neste mundo. A soberania de Deus é uma das doutrinas mais caras da fé cristã reformada, porque nela o nosso coração repousa em saber que, apesar de nós não entendermos os planos de Deus, nós confiamos nele, nós descansamos nele, nós repousamos nele e até nos alegramos nele. Mas como nós podemos nos alegrar se a situação for adversa? A Escritura nos diz: bem-aventurado aquele que suporta as provações com perseverança, porque depois de terem sido aprovados, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Meus irmãos, os planos de Deus são maiores do que os nossos. É certo fazer planos. A Bíblia diz que o homem deve fazer planos, o Senhor, porém, lhe dirige os passos. É bom para o homem fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Portanto, nós não podemos dizer: amanhã eu irei, amanhã eu farei, negociarei, comprarei, venderei. Se o Senhor quiser, compraremos, acordaremos, viveremos. Se o Senhor quiser, pois os seus planos são absolutos, são soberanos. Não há quem possa fugir dos decretos de Deus. E eu falo decretos, irmãos, mais uma vez, aqueles que estão estudando conosco aqui nas quartas-feiras sabem bem que, embora a gente use o termo decretos,
A nossa confissão prefere usar decreto no singular, porque Deus de um decreto só determinou todas as coisas. Como eles se estendem a várias áreas, nós falamos decretos de Deus. Mas foi só um decreto soberano que Deus firmou todas as coisas, inclusive todos os dias das nossas vidas foram escritos e determinados por Ele, sem que um deles ainda existisse. Foi muito duro perder Sheila essa semana, mas foi o tempo que Deus determinou para ela. Foi o tempo que Deus planejou para ela. Deus não foi pego de surpresa. Não aconteceu por um cochilar do Senhor, por um deslize. Da mesma forma, as tribulações das nossas vidas, irmãos, não é um cochilo que Deus deu, não é porque Deus perdeu o fio da meada, não é porque Deus ficou distraído com alguma coisa. Essa doutrina de que Deus não tem responsabilidade sobre as coisas que acontecem, que Deus, porque são difíceis de nós entendermos, então não foi Deus, essa doutrina é maligna. É maligna. Deus não está ausente, irmãos, do controle do universo hora nenhuma. Ele é o Criador e é o mantenedor de todas as coisas. Ele é aquele que criou e é aquele que, por sua divina providência, controla e cuida de tudo. Do alimento das aves, as vestes dos lírios, de uma folha de árvore que cai até os fios da nossa cabeça. Todas as coisas estão debaixo do controle absoluto de Deus. O ar que respiramos, a respiração dentro do nosso corpo, é Deus quem controla. Cada batimento cardíaco que acontece no seu corpo é pela força do Senhor, pela autorização e pela vontade e pelo decreto de Deus. No dia que Deus quiser te tirar a vida, me tirar a vida, vai ser também por decreto de Deus. E Deus nunca será pego de surpresa, em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Verso 15. As nações que se acham tão poderosas são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Nem o Líbano todo bastaria. As nações são perante ele como nada. Ele as considera menos que um vácuo. Israel, irmãos, estava com medo das nações inimigas. Deus diz: as nações não são nada, absolutamente nada. Deus é muito maior que todas as coisas. Agora observe, irmãos, porque Isaías fala das nações aqui e logo depois ele diz: com quem comparareis a Deus? Porque, irmãos, as nações tinham um Deus para cada coisa. Se de repente era um tempo de estiagem, seca, aí eles iam clamar ao Deus chuva, iam clamar ao Deus água, ou a deusa da água, para que mandasse água. Então havia um Deus para cada coisa. As nações eram extremamente criativas nesse aspecto. O apóstolo Paulo diz que isso é resultado da queda. Os homens vão buscando a Deus. Na carta, no livro de Atos, capítulo 17, quando ele entra em Atenas e lida, com a idolatria do povo, diz que o homem tateando, vai criando os deuses à sua própria imagem e semelhança e conforme a sua criatividade. Mas havia um Deus que eles não conheciam e tinha lá um monumento dedicado, um espaço dedicado ao Deus desconhecido. Paulo então faz um link dizendo assim: esse que vocês não conhecem, é esse que é digno de ser adorado. Ele não é servido por mãos humanas. As imagens precisavam ser pintadas, precisavam de um ourives, precisavam de um carpinteiro perito, um artífice, que colocasse num ambiente plano, para que ela não viesse a oscilar e cair. Enquanto os ídolos são como nada, porque de fato nada são, e se tornam semelhantes a eles, aqueles que o adoram, diz o salmista no Salmo 115. Observe o que o profeta diz, verso 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Vejam, meus irmãos,
a mesma perspectiva que ele aprendeu lá na visão que ele teve. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E agora Isaías fala de um Deus que está assentado sobre a redondeza da terra. Ou seja, Isaías está dizendo: Israel, por que vocês estão com medo? Por que você está com medo? Meu povo, por que você está atribulado? Se diante de vocês estão os ídolos das nações que nada são, e vocês têm considerado esses ídolos, muitas vezes Israel caiu na idolatria dos outros povos. Olhem para Deus, olhem para Yahvé. Ele se assenta num alto e sublime trono, ele governa a terra toda, e ele se assenta. Os irmãos sabem que todo rei tem um palácio, né? Todo governo tem uma sede. A nossa aqui é o Palácio do Planalto, né? Está bem mal governado, mas está lá, é um palácio. E vão passando, né? E um vai governando pior que o outro. Os reinos sempre tiveram seus palácios. Qual o palácio de Deus, irmãos? O palácio de Deus é toda a terra. Isso significa que todos os reis da terra, todos os governantes da terra estão debaixo do domínio de Deus. É Ele quem estabelece os reis, é Ele também que remove os reis. Ele está no controle de todas as coisas. Ele governa mais do que Joe Biden, do que Trump, do que Xi Jinping, do que seja lá qual for aquele que hoje pode amedrontar as nações, Putin, ou seja lá quem for. Deus se assenta acima desses homens e governa não apenas um território, mas toda a terra, todo o universo está submisso ao seu domínio, ao seu controle. Da mesma forma, irmãos, observem que o profeta diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Quem criou todas essas coisas? Verso 26, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Irmãos, a gente aprendeu antigamente que não se pode contar estrela, né? Os mais antigos sabem por quê, né? Contar estrela dá o quê? Da verruga. Vocês aprenderam direitinho, né? Mas eu tinha tanta verruga quando era menino. Aí tinha um matinho lá em Rio Doce que a gente tirava, abria. Vocês já usaram isso? Sai um leitinho. Pense num remédio. Mas Deus conta as estrelas e não tem verruga. Que Deus maravilhoso é esse que nós amamos, né? E servimos. Ele conta todas as estrelas, conhece pelo nome, inclusive ele as convoca para elas lhes prestarem continência como um grande general. Então observe o que Deus quer dizer através da profecia de Isaías. Ele governa as nações, governa as estrelas. Ou seja, ele governa o macro e governa o micro. Nós não estamos nem aí para as estrelas que caem. Na verdade, nós vemos muito poucas estrelas que caem. Mas Deus controla cada uma delas. Ou seja, meus irmãos, quando nós estivermos nos sentindo atribulados, quando nós estivermos sendo assediados pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas que as tribulações podem nos trazer, nós precisamos declarar a nossa própria alma: ó, minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele controla as coisas grandes e pequenas. Ele controla tudo que existe. Nós não precisamos temer governante nenhum, e também não precisamos temer as circunstâncias que sucedem sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos nos consolar na certeza de que esse Deus está acima destas coisas, mas ao mesmo tempo Ele não deixa de cuidar das coisas pequenas das nossas vidas. E talvez você se ache muito pequeno, ou ache até o seu problema que lhe incomoda muito pequeno. Acho que Deus está muito preocupado com coisas maiores. Alguns podem pensar assim, né? Diante da tragédia lá no Rio Grande do Sul,
Não, Deus deve estar colocando todas as suas energias lá no Rio Grande do Sul. Ah, meus irmãos, como nós somos limitados em entender ao Senhor. Os governos é que precisam tirar daqui para levar para lá. Nós é que precisamos tirar daqui para levar para lá. Mas Deus está lá, está aqui ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, com o mesmo poder e com a mesma glória. Enquanto Deus atende às necessidades lá, Ele continua governando as necessidades aqui. É um no sul e o outro no norte. E Deus continua sendo o mesmo Deus grandioso e poderoso no sul e no norte ao mesmo tempo. E controlando tanto as grandes tragédias que acontecem, como os pequenos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Deus está na mesma intensidade, cuidando das duas coisas. Deus não capta energia mais para um lado e falta para o outro, irmãos. Essa é a nossa realidade humana. Mas a realidade divina é que o nosso Deus controla todas as coisas com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma glória. Ele dá atenção aos maiores caos no mundo, como também Ele cuida daquelas coisas que nós mesmos sabemos que são pequenas demais, mas Deus cuida dos detalhes, como nós costumamos dizer. É o cuidado de Deus conosco. Então, por fim, o profeta vai chamar a atenção com um termo que é muito importante nós assimilarmos sempre que lermos nas Escrituras. O verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Por que eu chamo a atenção para você atentar para este verso aqui, esta primeira parte? Porque quando o profeta, inspirado pelo Senhor, usa o termo Jacó e Israel, automaticamente nós nos lembramos, é a mesma pessoa, mas lembre que Jacó era aquele cujo nome significa enganador, usurpador. Jacó foi aquele que tentou fazer as coisas pela sua própria força. Havia uma profecia, quando nasceram as crianças gêmeas, de que o menor seria maior do que o mais velho. Jacó então tenta pela sua própria força ganhar a primogenitura. Lembram disso? Engana o seu irmão, fazendo vender, a primogenitura por um prato de lentilhas, trocar, Depois Jacó, pela sua própria força, tenta receber a bênção de seu pai Isaque e consegue, Associado à sua mãe Rebeca, que o amava demais, Jacó então vai adiante de Isaque com um cozido que Isaque havia pedido. O Isaque já era cego, ele veste uma roupa de pelos, porque Esaú era peludo, e se apresenta diante de Isaque para receber a bênção que deveria ser de Esaú, e recebe. E Esaú então fica muito irado, e aquilo rompe a amizade deles por muito tempo. Jacó era aquele que era conhecido por tentar receber as bênçãos de Deus pela sua própria força. Mas Jacó teve um encontro com Deus, e você deve lembrar, na verdade, que foi Deus quem o encontrou, Jacó havia dividido o seu povo. Enquanto Jacó estava sozinho, aparece um homem, aspas, do nada, e esse homem luta com Jacó a noite toda. A noite toda, irmãos. Estamos falando de uma batalha de UFC, luta livre, da noite toda. Quem gosta aqui de luta, sabe que uma luta pode durar 10 minutos, às vezes passando 15, e o lutador só vai para outra batalha daqui a 3, 4, 6 meses, Jacó lutou a noite toda. Você imagina uma luta da noite toda, do romper da tarde até o nascer do dia, e prevaleceu contra aquele homem. Veja como Jacó era forte, veja como Jacó. Só que no meio da batalha,
Jacó percebeu que não estava lutando com um homem comum. E aquele homem pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Jacó. Jacó. Essa palavra aí de Jacó, quem és tu, lembra que no passado essa frase também chegou aos ouvidos de Jacó, dita por Isaac: quem és tu? E Jacó não disse: sou eu, Jacó, mas disse: sou eu, Esaú. Mas agora ele não estava diante de Isaac, que era cego e não podia perceber. Agora ele estava diante do Deus que vê todas as coisas. Ele estava brigando com o próprio Deus. E diante de Deus, irmãos, Jacó não tem nada mais como esconder. Absolutamente. Então, quando o homem, que é o próprio Cristo, lutando com Jacó, pergunta: quem és tu? Ele responde: eu sou Jacó. Eu sou o enganador. E Deus diz, e ele diz: eu não te deixarei sair sem que tu me abençoares, sem que tu me abençoes. Deus então muda o nome de Jacó para Israel, príncipe das nações, príncipe do povo de Deus. Agora deixa eu trazer para você porque Deus, por meio do profeta Isaías, usa esses dois termos. Porque dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel. Deus está querendo lembrar o seu povo: vocês precisam entender que diante das tribulações desta vida, vocês têm duas opções. Ou vocês vão pela própria força como Jacó, ou vocês vão pela força do Senhor como Israel. E na verdade, também nos lembra um pacto que Deus havia feito com Jacó, que na verdade foi feito com Abraão. E nós estamos, irmãos, amarrados neste pacto com Deus, nesta aliança com Deus. E o que Deus quer de nós não é que nós busquemos passar pelas tribulações com a nossa própria força, porque assim nós seríamos como Jacó. Mas o que Deus quer de nós é que nós confiemos apenas nele, em quem estão todas as bênçãos, e sejamos como Israel. Observe o que diz o texto: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Lembram que Jacó lutou uma noite toda sem se fatigar? E Deus também, que Deus até o marcou, né? Tocando na sua coxa. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E aí vejam, meus irmãos, que palavra: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus está dizendo: meu povo, diante das lutas, das tribulações, confie e descanse em mim. A minha força é a tua alegria, a minha força é o que te sustenta. Os meus braços fortes são a tua segurança. Descansa, repousa, pois em Deus há paz, há segurança em meio às tribulações. Ele renova as nossas forças. As tribulações têm a capacidade de nos abater, mas maior é Deus, que na sua capacidade é poderoso para nos renovar. E assim como as águias, que quanto mais velhas se tornam, voos mais altos alcançam, Deus é poderoso para, em meio às tribulações da vida, renovar as nossas forças e nos levantar para nós continuarmos a jornada que Ele reservou para nós. Portanto, meus irmãos, não permitamos que os gigantes atormentem a nossa vida, não pelo fato deles não serem gigantes, mas pelo fato de nós termos um Deus que é maior do que todas as coisas.
As tribulações nos acometem, as lutas sobrevêm, nós não negamos a realidade delas, mas algo nós temos por certo: seja a paz a mais doce paz, ou a dor a mais forte, como nós fomos acometidos esta semana, seja o que for, o Senhor está nos lembrando nesta noite que nós somos felizes, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. Felizes nós seremos sempre com Jesus. A nossa querida irmã Sheila, a quem nós prestamos a nossa homenagem, está hoje gozando da presença do Senhor, cantando louvores celestiais, dando gargalhadas de louvor a Deus e sorrisos de louvor a Deus, fazendo a sua voz ser conhecida pelos anjos, agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que nos resta então, irmãos, é continuarmos a nossa jornada aqui alegremente no Senhor, sendo fortalecidos por Ele a cada dia, e perseverarmos pelos caminhos que muitos outros heróis que antecederam a nossa querida irmã Sheila já passaram, e certamente chegará o nosso dia que nós também enfrentaremos a morte. Neste dia, irmãos, nós estaremos vencendo a morte na primeira batalha e aguardando, quando Cristo voltar ao soar da trombeta, a vitória final sobre a morte, sobre a tristeza, sobre o luto, sobre as enfermidades, sobre as dores, porque as primeiras coisas já haverão passado. E quando nós estivermos lá, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: Senhor, os teus caminhos são justos e verdadeiros. Perdoa-nos por nós não entendermos, porque nós não entendíamos os teus planos, mas hoje, quando nós olhamos, nós percebemos que o Senhor nunca perdeu 1 milímetro sequer das nossas vidas o controle, mas pelo contrário, pela tua grandeza, pela tua sabedoria, pela tua soberania, pela tua força, tu controlas todas as coisas. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite tão bendita. Obrigado pela revelação da tua grandeza, dos teus atributos, da tua independência, da tua soberania, da tua onipotência, do teu governo sobre todas as coisas, da tua providência, pois tu não apenas criastes, mas mantém todas as coisas, sustenta, governa tudo o que existe. Deus, as nossas vidas não estão ao léu, as nossas vidas não são levadas como palhas pelo vento. Pelo contrário, cada passo nosso é guiado pelo Senhor, determinado pelo Senhor. Tu és soberano e nós apenas descansamos nos teus decretos. Pois de fato, Senhor, os grandes propósitos do teu decreto é a tua glória e o bem da tua igreja. Portanto, se todas as coisas cooperam para o bem, são de fato todas as coisas. Cabe a nós repousarmos, Deus, sobre o teu controle. Neste dia do Senhor, nós queremos declarar que nós te amamos, Pai. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Te pedimos uma bênção especial sobre o teu filho Cristiano. Traz a este jovem consolo, paz, cada dia mais. Que ele possa, Deus, ser renovado pelo Senhor dia após dia, para a glória do teu nome. Quanto a nós, Senhor, também ajuda-nos, pois a tristeza foi muito forte ao nosso coração. Nós ficamos, de fato, Deus, atribulados, dilacerados. Mas hoje, na tua presença, Senhor, nós queremos declarar que por mais que nós não entendamos, nós confiamos. E que o nosso amor pelo Senhor só aumenta, independentemente das circunstâncias. Cremos que o Senhor é bom em todas as coisas, e para sempre é bom. E nós repousamos sobre a tua bondade todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na tua casa para te louvar todos os dias. Abençoa-nos, Deus, a cada um aqui que está enfrentando suas tribulações particulares, sejam elas na família,
Sejam doenças, sejam dificuldades financeiras, sejam problemas interiores, Pai, pessoais, íntimos demais, sejam os anseios, Pai, do dia a dia. Talvez para alguns o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo dentro daquilo que se planejava. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite, traz o nosso coração à Tua presença, para nós compreendermos que os Teus planos são sempre melhores para nós. E ajuda-nos e ensina-nos a descansarmos em Ti, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Pode sentar, irmãos. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Desejo uma boa semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.